fazer um trabalho um pouquinho diferenciado do que a gente estava fazendo. A minha intenção com essas lives é levar para os meus pacientes e para os meus clientes e para pessoas que se interessem pelos assuntos da odontologia numa linguagem bastante fácil de entender. É lógico, eu estou tentando ainda aprender a falar de uma maneira fácil, porque foram muitos e muitos anos dando aula para dentistas, dando aula para protéticos, e isso me deixou com linguagem muito técnica. Então eu estou aqui aprendendo também, estou aprendendo a tentar falar uma linguagem mais simples. Isso é bem complicado para mim, mas eu vou tentar fazer uma live com que o paciente que está pensando em fazer, por exemplo, uma cirurgia de implante, para ele ter uma noção do que é uma cirurgia de implante. A gente vai fazer várias lives falando sobre saúde em geral, não é só falar de boca, porque boca faz parte de um sistema todo. Ela é um dos principais órgãos que leva esse sistema a funcionar bem. Se você tem algum problema, às vezes, no estômago, no intestino, igual eu falei na semana passada, problemas cardíacos, problemas até com Alzheimer, vários problemas aí, pode estar relacionado com problemas bucais. Então, a minha intenção não é ficar falando só de odontologia. Primeiro eu estou aprendendo aqui a fazer essas lives, primeiro aprendendo a fazer uma linguagem mais simples para o paciente entender, e logo a seguir a gente vai estar convidando outras pessoas para participar junto comigo nessa live. Então nós vamos convidar aqui médicos, vamos convidar psicólogos, vamos convidar várias pessoas que estão ligadas à área de saúde para a gente começar a interagir mais. Mas primeiro deixa eu aprender para fazer isso aqui primeiro. É bem complicado para mim, que fiquei sempre numa sala de aula fechada com vários alunos ou mesmo dando curso em congresso. Então, a minha intenção aqui hoje é falar um pouquinho para o paciente. Lógico que eu não vou explicar a técnica de como nós fazemos. Eu vou mostrar para o paciente como que ele consegue ver a diferença de uma cirurgia comum para uma cirurgia que é uma cirurgia guiada. Então, nesse momento agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a cirurgia guiada, ou cirurgia sem cortes, ou cirurgia sem sangramento. Então, a principal característica que eu acho diferenciar dessa cirurgia aqui que nós fazemos para uma cirurgia convencional que nós fazemos mais ainda é a morbidade. O que é morbidade? Se você vai passar por uma cirurgia, o pós-operatório dessa cirurgia é muito mais rápido do que o pós-operatório de uma cirurgia convencional. Principalmente porque você não vai fazer cortes grandes. Então, você tem, quando você faz esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia guiada, o que é uma cirurgia guiada? Eu vou falar já para você ver. Então, a cirurgia, a vantagem da cirurgia guiada é que ele tem menor tempo cirúrgico. Então, por quê? O tempo que você teria que fazer um corte, remover tecido, fazer com que esse tecido se posicione de uma maneira que eu consiga fazer manualmente cada implante. Aqui na cirurgia guiada você já tem um guia que vai localizar cada implante sem você precisar de fazer cortes no dente. Eu vou passar rápido na boca do paciente. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho, só mostrando como é uma cirurgia convencional. Então, se o paciente tem todos os dentes, com o passar dos anos ele vai perdendo os dentes e vai perdendo o osso. Então, como nós temos que fazer? Nós temos que abrir, fazer um corte, abrir todo esse tecido gengival, fazer as perfurações ali para instalar o implante. Também não tem tanta dor nessa hora não, praticamente você não sente dor, porque nós damos medicamentos antes e damos também uma anestesia bem eficiente para não ter dor. Depois nós colocamos umas pecinhas para fazer o provisório, suturamos, ou seja, damos ponto nessa região, colocamos uma prótese provisória. Essa prótese provisória, ela pode ser fixa nos implantes ou não. Ela pode ser uma prótese móvel, tipo dentadura mesmo. Ali que você vai tirar e colocar várias vezes ali durante esse período. Esse período de osseointegração leva aproximadamente 4 meses. Você vai ter que fazer uma segunda cirurgia logo depois para instalar essas pecinhas, que é o que vai segurar o protocolo, por exemplo. Então,
se você vai ter esse segundo tempo cirúrgico para colocar o protocolo definitivo. Então, se você passar por uma cirurgia de método convencional, é ruim? Não. Só o ganho que você vai ter no futuro é muito bom. Você está com uma cirurgia ali que hoje nós conseguimos controlar a dor, controlar sangramento também, tudo bem, sem problema nenhum, grandes problemas no pós-operatório. Porém, um paciente, por exemplo, que tenha um problema de diabetes, por exemplo. Paciente que tenha problema de diabetes, por exemplo, só um segundo, entrou uma outra aqui. Então, o paciente que tem um problema de diabetes, se você faz uma cirurgia aberta nele, uma cirurgia convencional, igual essa aqui, olha só, é o mesmo esquema daquela outra. O paciente tem todos os dentes, perdeu os dentes, vai perdendo o osso com o tempo. Então nós temos que fazer uma abertura. Nessa abertura aqui, um paciente que tem diabetes, que tem problema com a discrasia sanguínea, por exemplo, que é um problema que dá um aumento de sangramento, ou hipertenso e tudo mais, nessa hora aqui já pode ter um sangramento maior, que vai prejudicar a nossa cirurgia, vai deixar o paciente um pouco mais estressado, não é prejudicar, vai demorar um pouco mais a cirurgia. Então, uma cirurgia bem mais demorada do que a que eu vou passar logo em seguida. E o mesmo esquema, vai ficar com a prótese temporária ou não. Com a cirurgia guiada, muitas vezes a gente já coloca a prótese definitiva até no outro dia, no caso, a gente já coloca a prótese definitiva. Mas esse aqui, olha só, você tem que fazer dois tipos de cirurgia. Uma cirurgia para colocar os implantes e outra cirurgia para instalar a prótese no segundo momento. Quando você faz uma cirurgia guiada por computador, como ela funciona? Depois eu vou mostrar uns vídeos da nossa mesmo, a gente fazendo lá na... Como que funciona esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia guiada? Primeira coisa é fazer um planejamento, esse planejamento feito no computador. Esse planejamento feito no computador, a gente faz uma tomografia e já vai planejar onde que o implante vai ficar, antes de nem de acessar qualquer coisa no paciente. Então nós vamos fazer para você, ele colocando o dente na posição correta, qual a posição do implante, qual a posição que vai ficar os dentes, tudo isso no computador ainda. E logo em seguida vai mandar para um laboratório, o laboratório vai confeccionar um guia cirúrgico para a gente fazer a cirurgia. Essa cirurgia pode ser de um dente, pode ser 2 dentes, todos os dentes, então qualquer tipo de cirurgia a gente pode fazer ela guiada. Então esse guia cirúrgico a gente prende ele com pequenos alfinetinhos na boca do paciente para ele não se mover, e ele vai fazer sem remover, sem fazer abertura da gengiva. Nós vamos fazer para você um pequeno cortezinho só no local e vai instalar o implante. Então olha lá, a broquinha já é do tamanho exato do implante, faz a fresagem nessa região com a broca do tamanho certo do implante, até o tamanho do implante, se o implante é 9 milímetros, perfurou o osso sem dor, sem sangramento, porque o osso não sangra praticamente nada. Feito a inserção ali, a gente vai agora partir para a instalação do implante. Então a instalação do implante é capturado o implante, levamos esse implante diretamente na boca sem fazer corte nenhum. A única perfuração que nós fazemos na hora da cirurgia é a perfuração por onde vai passar o implante. Passou o implante, a perfuração fecha novamente, ou se a gente for colocar uma carga imediata, ou seja, colocar um implante imediato, igual eu falei semana passada na minha live lá, então a gente já captura logo em seguida aqui esses componentes e já captura esse componente e já faz a instalação da prótese imediatamente. Então é um tipo de prótese bastante segura, que vai ter várias vantagens em relação às próteses convencionais. As principais delas: tempo cirúrgico diminui muito, porque eu não preciso de abrir gengiva, colocar implante e fechar a gengiva. Apesar de que uma cirurgia hoje de um elemento, por exemplo, muitas das vezes eu levo entre abrir a gengiva, colocar o implante e fechar ali, a gente leva aproximadamente 15 a 20 minutos. Às vezes o preparo
nos aparamentarmos para proteger o paciente, o preparo do paciente leva mais tempo do que a própria cirurgia. Então, menor tempo cirúrgico, menor morbidade. Morbidade é aquilo que eu falei, depois da cirurgia você não vai ter tanto problema com dor, com sangramento, com inchaço, nada disso, porque você não teve cortes. Mais precisão, porque você vai estar com uma precisão exatinha de onde você vai colocar cada implante. Menor sangramento, porque não tem corte. Mesmo no método convencional, nós damos ponto, bastante ponto mesmo. Eu levo às vezes mais pontos, dando ponto para o paciente do que fazendo a cirurgia, o processo cirúrgico mesmo. Para fechar, eu levo mais tempo do que fazer. E a recuperação mais rápida. Então, a gente tem que fazer o passo a passo, só para você entender. Primeira coisa é fazer a tomografia, igual vocês viram no filminho. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, como que funciona isso. Faz um planejamento 3D. Esse planejamento 3D é feito através de computadores, que a gente monta a tomografia, monta a imagem que eu tirei da boca do paciente através do escaneamento e faz um desenho em um programa especial para fazer esse tipo de cirurgia. E depois nós confeccionamos as guias, que são esse tipo de guia aqui. E por último, fazer a cirurgia sem cortes. Então vou mostrar para vocês o passo a passo disso aqui. É lógico, não vou mostrar processos cirúrgicos, mas vou mostrar para vocês o passo a passo de como isso funciona. Então esse caso aqui foi feito lá no curso. A gente tem uma escola de especialização que chama Especializa Odonto. Quem conduziu esse caso aqui, no caso, foi o Igor Polinelli e o Edgar Belladonna. Eles fizeram os guias cirúrgicos. E esse guia cirúrgico, ele é feito como? Através de uma fresadora ou de uma impressora 3D. Então a gente vai copiar tudo que tem na boca do paciente e fazer esse guia cirúrgico através de uma impressora. Esse, por exemplo, é feito uma impressora 3D. E esse guia cirúrgico vai nos guiar para que a gente consiga colocar cada implante na posição exata que foi programada lá no computador, através da tomografia, através da fotografia e do escaneamento intraoral. Então, nós juntamos essas três imagens para fazer esse tipo de trabalho. Então, primeira coisa, uma tomografia. Segunda coisa, o escaneamento intraoral. Faço o escaneamento intraoral para a gente poder avaliar onde que está o osso em relação aos dentes ou a gengiva, o que for. Fazemos isso. As fotografias também, nós fazemos as fotografias do paciente, a câmera ali atrás, nós fazemos a fotografia intraoral, juntamos isso tudo para levar para um programa. Quando nós juntamos isso tudo no programa, no programinha já me dá a altura do osso, a espessura do osso e onde que tem, por exemplo, alguma veia, alguma artéria, algum nervo, alguma coisa que está passando por ali, para eu saber sair totalmente seguro de onde que eu vou colocar cada implante ali do paciente. Então fazemos toda a programação, já temos ali a altura que está a gengiva também do paciente, para a gente saber onde tem osso, onde está gengiva e tudo mais. E através do programa do computador, nós vamos colocando, olha, vai montando ali naquele computador, vai montando cada lugarzinho, cada implante onde vai sendo colocado e através daquela montagem no computador ali, vai se fazendo o guia para fazer a cirurgia sem cortes e sem excesso de sangramento. Então nós vamos fazendo o guia no programa do computador e avaliando aquilo ali, o local onde está o osso do paciente lá no computador. E aqui o guia sendo feito. Depois que fez o guia no computador, nós imprimimos esse guia ou fresamos esse guia através de uma impressora 3D. Depois de feito isso, a gente leva esse guia diretamente na boca do paciente. É lógico, depois de esterilizar esse guia, de desinfectar e tudo mais, levamos esse guia com uma moldeira ali para que a gente coloque exatamente na posição que nós programamos esse guia lá atrás no computador. E fixamos ele com alguns pininhos. Esse guia é fixado com alguns pinos ali para ele não se movimentar durante o processo da cirurgia. Esse pino bem fininho mesmo, como se fosse um alfinetinho muito fininho e tudo anestesiado. Então, os pininhos sendo colocados. Depois dos pininhos sendo colocados ali, fica aqui a posição exata que nós vamos fazer a cirurgia do paciente, no caso de não ter sangramento. E
é só fazer a fresagem com a broquinha na espessura certa, no posicionamento correto. Então esse caso aqui, por exemplo, olha só, é muito mais rápido. Olha, colocou a broquinha, já fez a perfuração desse lado. Colocou a broquinha, já faz a perfuração do outro lado. Isso aqui é sugando, tá vendo? Não sai sangue, não tem sangramento, grande sangramento, não tem nada disso. Então isso aqui é o processo cirúrgico. Olha aí, a broquinha, ela já vem no tamanho do implante, essa pecinha, essa partezinha de baixo aqui no tamanho do implante, olha, encaixa naquele guia. Olha lá, encaixou no guia, olha, é muito rápido, olha, só encaixou, desceu, acabou, está pronto. Está pronto para encaixar o implante. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, olha lá, encaixou, está pronto para colocar o implante. Então não tem cortes, não tem rasgo, não tem nada na boca do paciente. Então, agora o implante propriamente dito, que é essa pecinha aqui, é encaixado naquele guia que foi feito. Então, olha só, aqui nessa região é o lugar onde acabou de passar aquela broquinha do mesmo tamanho do implante, e agora nós vamos inserir esse implante dentro do guia, que vai estar encaixando lá dentro da gengiva, sem o paciente sentir dor, sem ter sangramento, sem nada. Olha ali, o implantezinho encaixado, e é muito rapidinho, olha, encaixou, rodou, pronto, está feito a cirurgia. Então coloca em cada implantezinho desse é colocado em cada guia dessa é colocado um implante, e pós-cirúrgico só fica os buraquinhos, olha, os buraquinhos de onde passou o implante, não tem cortes, não tem nada disso, é só mesmo pequenos orifícios onde passou o implante. E logo em seguida, se esses implantes travarem bem ali, nós já podemos fazer uma prótese fixa para esse paciente. Caso um dos implantes não trave bem, isso aí vai depender não do tipo de implante, não da técnica cirúrgica somente, né? Vai depender também do osso do paciente, como que ele está naquela região ali, se é um osso mais denso, menos denso. Então, se a gente encaixar esse implante e o implante travou de uma maneira ali, a gente tem uma medida no próprio motor para falar qual a medida de travamento que ele teve, nós colocamos uma prótese fixa. Caso o paciente, na hora de eu instalar esse implante ali, um deles ter pouca carga, ou seja, não consigo fazer a carga imediata, a gente coloca uma prótese removível, no caso de protocolo. Se for unitário, a gente cola os dentinhos no dente vizinho, e o paciente vai viver com isso ali de 1 a 4 meses, depende do tipo de implante que for colocado e depende do travamento que for colocado ali. Então, de acordo com o tipo de implante, vai ser um tipo diferente de abordagem que a gente vai fazer. E a própria prótese que a gente usou como temporária ou usou como planejamento lá atrás, no caso para fazer o guia cirúrgico, ela mesma vai nos guiar para fazer a prótese definitiva. Todos são assim ou só para quem é diabético? Não, isso pode fazer para praticamente todos os pacientes, nós podemos fazer esse tipo de cirurgia. A diferença desse tipo de cirurgia para a cirurgia convencional é que ela tem um custo um pouco maior, porque eu tenho que fazer esse guia, que é feito num outro laboratório, um laboratório especializado, no caso que é feito esse guia, para a gente trabalhar ali. O implante é o mesmo, no caso as fresas tem um pouquinho de diferença, as fresas é aquela que faz escurinha ali, um pouquinho de diferença, mas basicamente o que aumenta no preço seria o preço do guia cirúrgico propriamente dito. Então, a própria prótese que foi utilizada lá atrás para servir de guia, para a gente desenhar onde que vai ser cada implante, colocar cada implante, ela serve para a gente para guiar onde que vai ser colocado cada dente definitivo. Então, agora no computador também a gente escaneia aquela prótese, que é essa azul aqui, ó, é o modelo daquela prótese que estava ali atrás, que serviu de guia, e a gente monta os dentes virtualmente, olha só, os dentes todos eles virtualmente montados. E através desse dente montado virtualmente, nós vamos fazer a prótese que vai encaixar sobre essa cirurgia guiada. Então, através disso aqui, a gente manda para uma máquina agora que vai fresar. Olha só, os mesmos dentinhos que foram desenhados no computador, agora se transformou em um dente real.
Esse aqui ainda é um dente provisório, tá? Não é o definitivo não. Esse aqui é um dente que foi feito para a gente agora trabalhar a parte gengival de cada lugarzinho desse. Tá vendo que aqui ainda não tem as papilazinhas formadas? Então, isso aqui é uma prótese provisória para a gente transformar ela para conseguir colocar os dentes a dente com cada papilazinha formada. Então, imediatamente após a cirurgia, nós podemos instalar já uma prótese fixa. Olha lá, a prótese sendo instalada fixamente na boca do paciente. A prótese temporária ainda instalada na boca do paciente. Agora sim, a gente vai fazer uma pressão para que forme as papilas aqui dentro de um certo período. Esse período é aproximadamente 4 meses a 5 meses, a gente consegue fazer essas papilas se formarem aqui para ficar bacana. E depois de 5 meses nós temos a opção de trocar essa aqui por uma prótese, por exemplo, de porcelana, para uma prótese dentro gengival. Então tem vários tipos de próteses que nós podemos trabalhar com ela depois do tempo de osso-integração completa e também de ser formado as papilas. Foi isso? O tempo de recuperação de osso-integração é menor na cirurgia guiada? O tempo de recuperação, sim. O tempo de recuperação é muito menor. O tempo de osso-integração, ele vai depender não só da cirurgia guiada ou não guiada, vai depender do tipo de travamento e do tipo de implante que a gente utiliza. Que hoje nós temos implantes que pode ser reaberto com 28 dias, assim como temos implantes que o ideal seria reabrir com 4 meses. Então, de acordo com o tipo do implante ou com o tipo de osso ali, vai variar o tempo de osso-integração. Isso aí quem vai definir vai ser na hora do processo cirúrgico, que o cirurgião dentista, no caso nós, que vamos definir isso. Por exemplo, eu fiz um travamento ali, e o travamento foi bom. Essa osso-integração vai acontecer mais rápido do que um travamento, por exemplo, que na hora da instalação o osso teve uma trinca. Então, aí sim pode ter uma diferença de tempo que a gente aguarda, até por segurança, porque ninguém quer perder o implante. Você já passou por uma cirurgia uma vez, vai querer perder o implante para passar novamente? Então, tem que dar um tempo para a natureza. A natureza é sábia, ela tem o tempo dela para fazer cada coisa. Então, vamos respeitar a natureza, que com certeza você vai ficar mais feliz. Diabéticos podem fazer a outra cirurgia que tem corte? Pode se fazer sim, desde que a diabetes esteja controlada, tanto para essa quanto para outra cirurgia, que é a cirurgia convencional que tem cortes, pode ser feito sim para diabético, desde que ele esteja com a diabetes em dia, controladinho, a vida tranquila. Agora, a recuperação desse tipo de cirurgia aqui, principalmente para o diabético, que muitas vezes no pós-cirúrgico, às vezes tem pequenos tempos a mais, por pequenas necrosezinhas que acontecem, o tempo de recuperação é maior quando você faz a cirurgia convencional. Quando você faz esse tipo de cirurgia, o tempo de recuperação é muito menor. Ok? Então, depois de instalado essa prótese, imediatamente após, o paciente já pode ir para casa. E essa prótese imediata aqui é o que vai guiar para que no futuro nós possamos fazer a prótese definitiva. Por exemplo, teve um paciente que eu fiz a cirurgia dele antes do Natal, que ele tinha os dentes muito para frente, os dentinhos dele eram muito para frente. Eu conversei com ele e falei, olha, quer que jogue esse dentinho um pouquinho para trás? Ele, não, eu vou ficar diferente, os meus amigos vão perceber, eu fiz a prótese para frente. Agora está fazendo um mês que ele já retornou lá, depois de um mês para a gente verificar como que está a cirurgia e tudo. Ele falou, Sandré, bem que você falou, você poderia ter jogado esse dentinho um pouquinho para dentro. Agora, na prótese definitiva, eu já vou saber o tanto que eu posso chegar esse dente dele para dentro. Então, a cirurgia, a prótese provisória vai te ajudar no pós-cirúrgico depois e vai te ajudar também lá na frente para quando a gente for fazer a definitiva, seja ela de resina ou de porcelana. Estão perguntando se aumenta muito no valor. Não aumenta não, aumenta aproximadamente 10% só no valor. Agora o pós-cirúrgico, como ele é muito melhor, muitas vezes vale a pena fazer isso aqui. E hoje a gente consegue fazer, antigamente levava 30 dias para se fazer um guia desse. Hoje você tem que fazer a tomografia, se for o caso de um elemento ou se for 2 elementos, se você tem dente ainda, vai extrair esse dente ou mesmo já extraiu esse dente, é só um escaneamento e uma tomografia. No caso, o paciente que já extraiu todos os dentes, ele tem que estar com uma prótese provisória para guiar a gente na cirurgia também. Aí ele vai fazer 2 tomografias seguidas, uma com a prótese e outra sem a prótese,
e já vai e o escaneamento vai mandar lá para a central, onde que vai fazer esse guia para gente. Vai? Então, gente, é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês aí hoje em relação à cirurgia guiada. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que nós vamos falar. Eu posso ir passando e postando, ou mesmo passo no direct ali, que no direct a gente consegue conversar no privado, eu posso te dar mais dicas e tudo mais sobre cirurgia guiada. Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Todas as minhas lives estão ficando lá no meu canal do YouTube. Em cima no meu Instagram aí tem lá um link para você ir para o canal. Eu estou organizando ele ainda, mas daqui uns dias ele vai estar show de bola, tá bom? E qualquer coisa de dicas aí que vocês puderem também me dar para a gente fazer com que essa live fique melhor ainda para os nossos pacientes, eu agradeço. Um abraço, até amanhã.